Fala pessoal, beleza? Boa tarde. Vamos ao nosso recap, tá, do dia de hoje, é 27/2. Conversamos aqui sobre mini índice, contexto e movimentação do preço. Um pouco mais cedo hoje, né, para tentar manter aqui a rotina das postagens. Então, dentro do dia de hoje, né, pessoal, a gente teve um dia de super tendência, né, um dia de tendência desde a abertura. É interessante, né, sempre, eu acho que já falei para algumas vezes aqui, que um dos pontos, né, que mais me trouxe conforto dentro da leitura do Brooks é que ele traz a ideia de probabilidade, inclusive desses dias aqui. Esses dias de super tendência, infelizmente, né, eles não ocorrem tanto, né? Eles costumam, né, acontecer 3 a 4 dias no mês, né? Isso é uma estatística apresentada pelo Brooks, tá? Então, infelizmente, a gente não tem isso aqui o tempo todo, né? Isso aqui é o melhor cenário, né? O melhor dos mundos. Então, em dias de tendência desde abertura, né, a gente busca apenas razões para comprar. Antes da gente ir para o gráfico diário, né, só trabalhando aqui alguns pontos, né, de dias de tendência desde abertura, são dias, né, onde você não vê correções, onde você tem, né, um grande gap. No caso, esse grande gap aqui, ele atua, né, a favor, né, de uma movimentação. Mais pontos aqui, pessoal, de nós que estudamos mais pontos de outras metodologias, né? No dia de hoje, a gente tem um Fab 4, tá? Então, a gente tem uma consolidação aqui, ó, no dia anterior. Essa consolidação no dia anterior fecha, né, numa possibilidade de wedge, ele abre numa boa reação a essa wedge. A MM200 está passando aqui e, né, lá no M15, né, para quem lembra dos vídeos, né, dos estudos anteriores que a gente já postou aqui no canal, um deles, né, o estudo de Fab 4, o Oliver cita, né, que o melhor mundo, o melhor do mundo, né, o melhor mundo dos Fab 4, né, a melhor forma, né, de apresentação desse Fab 4 seria quando o preço abre, né, com gap e você tem a 200 cortando o gap, né? Por quê? Porque ele tem a 200 como uma super resistência, um super suporte nesse caso. Então, mesmo que o mercado voltasse, tá, para essa região aqui, ele compraria mais, ainda acreditando, né, por exemplo, num cup handle, né, numa movimentação que ainda assim levaria, né, uma continuidade de movimentação de alta, tá? Então, essa é uma das possibilidades, tá? Foi um Fab 4 excelente aqui no 15 minutos, né? O melhor dos Fab 4. Você tem a consolidação, você tem a 200 cortando, né, a região do gap. Pode voltar e fazer backtest, né? Nesses dias aqui vai ser os dias que você vai ter o Fab 4 mais interessante. Então é um ponto a ser memorizado. Então a gente tinha fechado num- numa possibilidade de wedge, né? E o mercado abriu reagindo. Dias de tendência desde a abertura, né, pessoal? No geral, a barra um do dia tem que ser a favor, né, do gap. Né, para quê? Para que o interesse comprador da abertura seja confirmado pelo interesse da barra. Tá? Então aqui era uma possibilidade de wedge, mas o mercado sobe, né, em modo sempre comprado. O mercado sobe em micro canal de alta. Tá? Então, ó, não tem correção, não tem correção, não tenho, não tenho, não tenho, não tenho. Opa, aqui foi uma L1. Hoje eu cheguei um pouco mais tarde, né, no mercado, mas consegui participar aqui, né, comprando esse fechamento de baixo, comprando essa L1. Depois comprei um pouco mais, né, aqui quando ele fez a falha de L1. A falha de L1, ela tem a premissa de duas pernas de alta. Então aqui essa perna já é a perna 1, né, então eu já tenho aqui uma perna 1. A partir do momento que ela faz a correção e faz uma nova máxima, eu já tenho uma perna 2. Porém, né, que são duas pernas de alta, minimamente, né, você pode ter continuidade disso. E aí tinha alvos, né, pessoal? A gente já tinha os alvos que a gente tinha projetado no dia anterior. A gente já conversou que quando o mercado, né, ele consegue fazer essas voltas em V, né, que são esses movimentos climáticos, a gente só vai trabalhar para o lado, né, que ele consegue fazer a volta em V. Uma daquelas ideias, né, é que essa movimentação, né, climática de alta, ela poderia fazer um reteste, tá, antes de voltar a subir. Esse reteste foi bem raso, né, parou ali na própria wedge. E aí você teve um dia de tendência desde a abertura. E são 3 a 4 dias no mês, né? Mas tem, tem, né, que se tomar bastante cuidado com esses dias. Por quê? Porque para não tentar vender. É, Até trouxe, né, junto com os assinantes no dia de hoje, algumas páginas, né, da ideia de tendência desde a abertura. E uma delas, né, que é uma que você precisa, né, manter em mente, lógico que todas elas são importantes, como falei, né? É interessante que vocês memorizem, né, todas aquelas páginas, todas aquelas partes. Por que, né, que é interessante que você memorize? Porque nesses dias, se você fica procurando ads, né, você só vai no máximo obter correções minoritárias. Né? Você não está vendo a mudança de estrutura aqui. Né? Olha, você tem uma wedge bem clara aqui, certo? Porém, ela no máximo levou uma correção minoritária que acabou, né, levando a mais alvos. Aqui era terceiro alvo, aqui é o topo duplo macro, aqui já é um outro primeiro alvo, né? Então, de alvos, né, que a gente tinha aqui do dia anterior, ó, eu tinha aqui, ó, essa projeção, né?
Então aqui eu tinha o primeiro alvo, foi pago, segundo alvo foi pago, terceiro alvo, né, desse pivô, né, foi pago exatamente aqui. Apresentou um pouco mais de lateralidade. Depois disso, pessoal, ele continuou numa movimentação de alta. O que mais você tinha? O topo duplo do diário, né? Eu digo topo duplo do diário porque é mais fácil de ver ali, né, no gráfico diário, mas a minha linha está aqui ligada. O que mais, né? Você também poderia, né, ir trabalhando a projeção de pivô, né? A princípio, né, o pivô, como esses alvos aqui já foram todos dados, você tem, né, uma nova possibilidade de um topo e ele pagou esse primeiro alvo aqui, tá? Esse primeiro alvo desse grande pivô aqui, ó, tá? Mais fácil de ver ali nos 60 minutos, né? Tá? Mas em dias assim, pessoal, dias de tendência desde a abertura, né, é interessante que você não opere contra. Então, é a ideia do ciclo, né? Se aqui é um canal estreito de alta, você nunca opera contra. Canal estreito de alta, você não vai ver mais do que 3 barras contrárias à movimentação. Então, o mercado respeitou, né, aqui barras de baixa, tá? Barras de tendência. Aqui, Luciano, mas aqui tem 4 barras de baixa. Mas são dois dojis, né, pessoal? 3 dojis, na verdade, 4 dojis, né? Nem são barras de tendência de baixa. Então, a gente está falando de barra de tendência. Você não vê, né, mais do que 2 barras de tendência consecutivas, né? Você não vê correções, você não vê os vendidos participando, então você não vende, tá? Mesmo você tendo uma L3, né, quando chegou, né, ao momento dessa L3, né, a gente conversou sobre isso no dia de hoje, quando, ó, L1, L2, né, voltou a renovar a máxima, perdeu a mínima aqui, você tem uma L3. No geral, L3 é a melhor possibilidade de venda. Só que essa L3 ela tinha que ter vindo por aqui, né? Ele tinha que ter apresentado muitas correções por aqui. Conforme o tempo vai se estendendo, né, a partir do momento que você tem, por exemplo, essa L3, ó, a L3, a gente estava nessa movimentação, ó, bem aqui. Você tinha, né, a possibilidade da L3 bem aqui nessa região. E aí, se eu volto o gráfico e coloco aqui no 15 minutos, como essa tendência se prolongou por bastantes barras, essa movimentação de alta, né, essa L3 lá nos 5 minutos era só uma L1 aqui no 15. Por quê? Porque aqui virou modo rompimento, aqui virou modo sempre comprado, o modo mais forte que tem, tá? E aí aqui era só uma L1. Essa L1, né, ainda teve uma excelente continuidade, tá? Então, tem que tomar cuidado, porque quando a tendência se prolonga por muito tempo, né, fica muito mais difícil dela ser revertida. 80%, né, pessoal, das tentativas de reversão em tendência, elas falham, tá? Então, aqui era modo, né, sempre comprado, né? Aqui teve algumas oportunidades de compra, né, essa aqui inicial, ó. Aqui você teve uma, aqui você teve outra, aqui você teve outra, aqui você teve outra, aqui você teve outra, outra. O Brooks fala que em tendências, né, pessoal, você pode comprar em qualquer lugar. A única questão que muda, se você entrou em um setup, é para tentar minimizar o ponto do seu stop, né? E ainda, né, trazendo aqui dentro dessa ideia de stop, toda vez que você tem um rompimento e continuidade, ó, você pode deslocar seu stop. Se você ingressou aqui, rompeu a continuidade, stop aqui. Opa, rompeu continuidade, Luciano, stop aqui. Rompeu continuidade, stop aqui. Todo rompimento com continuidade, você pode estar deslocando seu stop. Né? Dessa maneira você conduz essa movimentação. Ou você leva até um alvo específico. Né? No meu caso, levei o resto da minha parcial até o topo duplo majoritário, né? Que seria aquele topo duplo do diário. Então é um dia, né? Inclusive tem um ponto aqui, ó, que um dos amigos perguntam às vezes por que que eu falo de 2 barras, né? Aqui foi um trechinho, né, que foi compartilhado com os assinantes ali, ó. Não ocorrem 2 fechamentos consecutivos de barras de tendência no lado oposto da média. Não ocorre gap de média, tá? Então não ocorre. Dá uma olhada nisso daqui, né? Se você quer saber se você está em tendência ou se você não está em tendência, você olha para as características da movimentação. Tem todas aquelas características lá para vocês memorizarem. Como falei, aquilo precisa ser memorizado. Não tem, né? Você não tem gap de média hoje, né? Se você observar, você tem toda a movimentação trabalhando acima da 20. O que que a gente pontuou hoje cedo, pessoal? Que em fortes tendências o mercado costuma testar a média móvel de 9. No geral, até 3 vezes. Até os 3 toques da 9 ainda são interessantes para compra. Depois do terceiro, aí geralmente ele já testa 20. O teste da 20 é um 2HM. Então você só tem setup de compra. Então você não pode estar pensando em venda. Primeiro teste da 20, 2HM, né? Ele faz um 2HM, aqui ele ainda desenvolve meio que um power, né? Faz uma barra climática. Depois isso aqui já não desenvolveu mais tanto, né? Você vê a maior barra depois de mais de 20 barras, né? Mais de 40 barras de alta, né? Uma barra gigante. Aqui foi uma barra de impulso. Tudo bem, está iniciando o movimento, rompendo, né? Mas aqui, né, já é uma barra mais tardia, tá? Então esse power ele veio mais tardiamente, né? Essa movimentação, por exemplo, um power mais legal,
e ampla continuidade, ele teria que ter sido um pouco mais cedo aqui, né? Aí sim, você tem uma barra de impulso e boa continuidade. Mas aqui, né, já nos remete um pouco mais a uma barra climática. O Eds, né, cuidado. O Eds, né, o Brooks fala que no máximo eles vão levar correções laterais, né? Então cuidado para você não estar buscando reversões. Outro ponto, vendedores não estão ganhando dinheiro nisso daqui. Né? O Brooks ele fala, né, para você pensar nessa ideia de L1, é pensar, vendedores estão ganhando dinheiro, né? Opa, tem uma L1 aqui, Luciano, eu vou vender. Vendedores estão ganhando dinheiro antes disso? Não estão, né? Compradores estão ganhando dinheiro. Opa, na L2, pô, se aqui eles perderam dinheiro, aqui eles foram estopados. Então, vendedores que entraram, né, com ordem stop, vendendo abaixo de barras, acabaram sendo estopados aqui. Vendedor, né, que acabou vendendo abaixo de barra, acabou estopando aqui, tá? E aí, toda vez que eles são estopados, né, o mercado desenvolve mais movimentação de alta, tá? Então, e no geral, né, quando você migra desse tipo de ciclo, né, quando o mercado consegue migrar, ele migra no máximo para uma lateralidade. Então, convém, né, você estar buscando razões para comprar, beleza? Então, não teve gap de média, não teve possibilidade de venda hoje, né? Você teve só gatilhos de compra, teve contextos de compra, né, que já são estudados. E excelente dia de tendência. Para amanhã, muito provavelmente a gente pode ter um dia mais lateral, um dia mais curto. A mesma ideia, pessoal, que a gente falou no dia anterior, né? A gente falou que o dia de ontem foi uma contração da volatilidade, né? Ele era um doji. Lá nos 60 minutos a gente viu, né, um triângulo se estreitando, né, porque a barra fecha no meio da movimentação. O que que a gente tinha falado, né, no dia de ontem? Que esse microfundo duplo ele era interessante, né, aos comprados. Por quê? Porque o microfundo duplo ele representa a compra, a defesa, né, exatamente no tick. Então, os comprados defenderam seus stops. Aqui ele já tinha flipado, né, o nosso gap, né, ele já tinha flipado a nossa região de gap. Quando ele flipa, a ideia é correção e perna 2. Aí ele já cumpriu isso. Agora, se vai ter ampla continuidade após esse outro topo duplo aqui, já fica bem complexo de a gente afirmar isso. Por quê? Porque a gente precisa de mais base. Isso aqui não é rompimento, né? Mas ele monta de novo uma possibilidade de estrutura de alta, né? Porque agora você tem um impulso, você tem uma correção, né, que era uma L1. Lembram aqui, né? A gente também frisou essa movimentação, que essa movimentação também era uma movimentação mais compradora. Ela é diferente de toda essa outra lateralidade aqui. Então, a ideia, né, é que a L1 ainda falhasse e também tivesse, né, uma possibilidade de movimentação melhor de alta, tá? Tudo, né, seguindo os mesmos parâmetros da metodologia. Agora aqui, né, aqui você está num topo duplo. Aqui é complexo você afirmar a ideia de continuidade. Por quê? Porque às vezes, né, em lateralidade, quando o mercado faz a nova máxima, o que a barra seguinte faz? Ela corrige, né? Então amanhã a gente pode ter um doji, né? A gente pode ter uma barra interna aqui com fechamento de baixa, tá? Seria mais provável porque a gente está falando de fuga de lateralidade. E 80% dos rompimentos de lateralidade falham, tá? Se ele já tivesse, por exemplo, chegado aqui como microcanal direto, né? Que aqui a gente já tem uma L1. Então aqui a gente ainda pode ter uma L2, se a L2 ser comprado e ele subir um pouco mais. Mas aí ele pode apresentar algum tipo de correção, tá? Ainda antes de desempenhar mais movimento de alta. Então aqui no gráfico diário ele fecha numa região de topo duplo. Era uma região que, se você vai operar exatamente como lateralidade, acaba sendo uma região vendedora, tá? Só não é tão interessante porque a gente teve uma primeira demonstração, né, de pressão dos comprados durante essa subida. E isso daqui pode gerar, né, um interesse comprador e eles conseguiram um rompimento de alta, tá? Então, por quê? Porque houve uma mudança na característica da movimentação. Essa característica aqui é diferente dessa bagunça aqui, tá? Aqui eu tenho os comprados, os vendidos, né, não conseguem nenhuma renovação de mínima. Aqui era diferente, ó. Aqui eles conseguiam, aqui eles conseguiam, aqui eles conseguiam, tá? Então aqui eles conseguiam. Então os vendidos conseguiam muitas renovações de mínimas. Aqui não. Aqui ficou uma série de barras, né, sem nenhum tipo de renovação de mínima, beleza? Então, aqui a gente está alto, né, na lateralidade a princípio, pode, né, ter algum tipo de correção. Como foi um dia, né, de super tendência, a gente, né, não foi um dia extremamente amplo, mas foi um dia de super tendência, um dia de tendência desde a abertura. É, a gente espera, né, um pouco mais, um dia um pouco menor, né, talvez uma movimentação menor, né, já não dá para, por exemplo, tentar esticar tantos alvos. Pelo menos eu penso dessa maneira, né, sempre que eu tenho um dia amplo, né, eu penso que o dia seguinte eu posso ter um dia mais lateral. Então, se é um dia mais lateral, às vezes você tem mais oportunidade de operações, né, dentro daquilo que você está lendo, né. Lateralidade gera mais oportunidade. A tendência é tem que comprar, né, deixar uma parte ali para swing, né, a ideia que o Brooks traz ali nos livros. Tá? Então, topo duplo, né? Fica um gap aqui também, né? Acaba ficando um gap entre essas barras. E, né, a gente tem que tentar
interpretar, né, essa movimentação ainda como alta na lateralidade. A gente precisa de mais barras. O Brooks fala que sempre que você não tem ainda né, uma possibilidade de definição, espere por mais barras, né? Se a gente, por enquanto, está alto na lateralidade, por enquanto a gente precisa de mais barras. Pode ter mais um bom fechamento de alta? Pode, tá? Só que aquelas linhas, né, que a gente ligou lá nos 5 minutos, ó, esses topos aqui, né, formou um canal, né? Você tem impulso e canal, a forma mais tradicional de tendência. Você tem um forte impulso, né? E aí ele se torna canal estreito a partir da primeira correção. E aí você tem aqui um canal, né? Você tem uma possibilidade de canal. O Brooks fala que, no geral, ele não rompe de novo isso aqui para cima e tem ampla continuidade. É menor probabilidade. Então, mesmo que abra com gap de alta amanhã, fique um pouco desconfiado, né? Desse gap falhar, desse tentativa de rompimento falhar em até 5 barras, né? Porque se falha em até 5 barras, pode gerar um bom impulso de baixo, tá? Isso se tiver um gap de média hoje, né? Conseguir ali uma expressão melhor, um gap de média, ou um canal estreito, né, dos vendidos, né? Algum tipo de movimentação de baixa, né? Ainda até nessa última hora, tá? 60 minutos, pessoal, modo sempre comprado, né? Aqui, né, no M60 acabou se tornando uma fuga da lateralidade, né? Aqui que a gente tinha feito, né, o desenho do estreitamento, ainda poderia ter vindo fechar esse gap para depois, né, testar um rompimento, mas abriu com gapzão de alta, barra 1, né, de tendência. Ficou uma região de POC, né, aqui, que muitas vezes segura o preço, mas lá nos 5 minutos estava no modo super comprado, né, e não dava para você pensar em venda, porque você tinha, né, todo o preço trabalhando no modo sempre comprado. Então, para eu pensar em vender, eu preciso pelo menos ter, né, uma possibilidade do mercado me dar padrões de venda, uma L3 pelo menos. Só que quando veio essa L3, no 15 minutos já era micro canal também, então já não dava, não fazia mais sentido você pensar em venda também, tá? Então você tem aqui, ó, todas as barras do dia sem correção. Aqui eu tenho uma L1, né, sintética, tá? A gente sabe que tem perda de mínima aqui, só que em tempo menor. Aqui não, né? No nosso tempo real de análise a gente tem, né, até aqui, né, zero correção. Então aqui foi a primeira correção. Então aqui a gente está, né, numa possibilidade de L1. Então aqui nos 60 minutos foi a primeira correção. Então essa movimentação ainda pode gerar também lateralidade, né? Porque a gente está numa região de topo. A gente sabe que a L1 é a que menos, né, vai reverter essa movimentação. Para reverter essa movimentação como L1, volta para aquela mesma ideia, baixa probabilidade, e você precisaria de quê? De um micro canal de baixa, tá? Então você precisaria de força extrema para reverter isso aqui. Brooks cita, né, que essa movimentação é rara, tá? Então, se ele cita que é rara, é melhor você não trabalhar ela com uma melhor probabilidade, tá bom? Então aqui no M60 a gente continua alto, né? A gente fica alto nessa lateralidade também. A gente está um pouco afastado das médias e aí a gente pode ter um pouco de lateralidade por aqui. Se ele mantém essa lateralidade por aqui, por exemplo, no dia de amanhã, e mantém um fechamento de alta no diário, né, se ele só consegue, por exemplo, fazer isso aqui, ó, e fecha de maneira positiva, as médias, né, vão chegar mais próximas do preço. E aí elas vão conseguir, né, dar um certo amparo para essa movimentação, né, ter uma melhor característica de rompimento, tá? Então, se ele só consegue uma lateralidade, ainda é interessante, tá, para os comprados, para quem sabe, né, até mesmo romper esse topo, tá? Então, vai depender um pouco da movimentação, mas um dia de super trend, né, pessoal, um dia de super tendência, no geral, o dia seguinte ele não é outro dia de super tendência. Então, isso a gente tem que tomar cuidado. No M15, né, você tem super tendência, você tem todas as barras fechando acima da 20, você tem aqui os pequenos retornos a 9, né, a gente já conversou, né, ali dos 5 minutos, a mesma lógica, a gente usa o mesmo parâmetro. Então aqui, ó, você tem 34 barras, nenhuma tocando a 20, é uma super tendência. Como que isso daqui ganha força ou pressão vendedora, Luciano? Se, né, os vendidos conseguem algum tipo de ciclo forte, né, para você pensar um pouco mais na movimentação de queda. Um microcanal, né, para que você pense que essa correção vai ser curta e você vai ter um pouco mais de movimentação contrária, né? Mas do contrário, né, pessoal, você sabe que você tem setup de compra aqui na 20, você tem o setup de compra com o gap de média, né, que é com os dois primeiros fechamentos aqui abaixo da 20, tá? Então ainda assim seria, né, uma possibilidade de setup de compra para correção. É, Aqui os toques da 9, né, que a gente já tinha frisado ali nos 5 minutos, primeiro, né, um segundo, tá? Então ainda pode ter um terceiro toque na 9, então para amanhã, né, fica uma possibilidade maior da gente ter lateralidade, tá? Então cautela, né? Prestar atenção, né, na possibilidade, né, de rompimento, né? Se vier, né, algum tipo de rompimento, tá, de linha de canal, cuidado, né, porque o Brooks cita, né, que depois de forte tendência, nessas tentativas, no geral, elas tendem a falhar. Falham em até 5 barras.
Beleza, pessoal? Então acho que para o vídeo de hoje era isso. Se gostou, né, curta, compartilha, se inscreva no canal, fica de olho no gap de média aqui, veja se tem pelo menos um gap de média no 5. Para amanhã precisa, né, pelo menos um gap de média para iniciar uma lateralidade, tá? Principalmente se você não vê boa pressão, né, chegando nesse gap de média. Beleza, pessoal? Então, pro vídeo de hoje era isso, né? Se gostou, né, se inscreva no canal, curta, compartilha aí, que assim você nos ajuda também, beleza? Valeu, uma boa tarde aí e até mais.